Oi pessoal, mais uma vez aqui para trazer para vocês sobre o que eu prometi, né? A respeito do estudo da reencarnação dentro da própria Bíblia, né? Pois existem textos que ainda hoje, né, existem textos que revelam sobre reencarnação, tá? Alguns pastores e teólogos que defendem a não reencarnação, né, vão falar contrário. Isso é normal. Isso é normal uma pessoa quando não aceita certo fato, né, e tenta esconder o que realmente o sentido da palavra ali da Bíblia, né. Mas vou provar para vocês sobre isso aí, tá? Sobre a reencarnação. Um grande profeta reencarnou e vai reencarnar de novo. Observem bem, vai reencarnar de novo, né? Ele não vai voltar como o profeta, mas vai ser um profeta com seu espírito reencarnado de outra pessoa, conforme já ocorreu, que a própria Bíblia relata, e vou ler para vocês aqui dentro da Bíblia, tá? A Bíblia normal, a Bíblia que você tem em casa. Eu vou falar os versículos, né? Mas antes, conforme do estudo anterior do Zalmanach, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre geografia, né? A Bíblia tem assuntos que aconteceram em outros lugares, tá? Não tem só assuntos de Israel, não. Porque Israel não foi o início, tá? Não foi Israel no início. Israel depois foi escolhida como uma nação eleita, né? Pois tudo aconteceu no Iraque, tá? O berço, como dizem os grandes estudiosos, o Iraque é o berço da civilização, tá? A Babilônia, o Jardim do Éden, os textos sumérios, o povo sumério apareceu ali, os gigantes apareceram ali, e vou provar para vocês isso na Bíblia, né? Porque onde relata sobre o Jardim do Éden, que é o início, na Bíblia, né? Na Bíblia é o início, vocês vão ver ali o encontro de dois rios, né? Os rios Eufrates e o Tigres, que desembocam ali perto, depois do Iraque, né? Depois do Iraque, do centro de Iraque, já perto do Kuwait, né? Por isso que teve aquela grande guerra aí do Kuwait aí com Saddam Hussein, porque eles queriam tomar o Kuwait, porque o Iraque não tem saída para o mar. E o Kuwait é que faz todo o desencadeamento ali das mercadorias ali do Iraque, né? E quando eu falei para vocês que Caim, né, foi expulso, ele foi para o Oriente, né? Ele foi expulso e foi morar na terra de Nod. E a terra de Nod já existia. Se existe o nome de uma terra, é porque ali tinha um dono, tá? E as terras no passado era colocada o nome através do dono. Ele chegando lá, ele coabitou com uma mulher, né? E o Nod, a respeito onde estava apropriadamente o Jardim do Éden, né? A localização aproximada, ele saiu ali perto do paraíso, né, que Adão e Eva tinha sido expulso, né? Então ele foi para a terra de Nod, que fica ao Oriente. Ele fica ali, ele foi então para o Irã, hoje chamado Irã, né? E tá lá o mapa bíblico, vocês podem verificar e averiguar, né, no mapa bíblico. O Kuwait fica mais abaixo no Golfo Pérsico, onde deságua o rio Tigres e o Eufrates, né? O Gion e o Pison. Naquelas proximidades ali, não acharam o quarto rio, né? Então vamos lá, sobre reencarnação. É o que eu falo para vocês, pessoal, se a gente se aprofundar na história, né, a gente dificilmente será enganado, né? Porque se você ficar só numa palavra que der um líder seu espiritual aí, e você ficar só naquilo, não pesquisar, você ficará sempre naquilo ali, né? Sempre só naquela base, Então tá aqui, não vou nem mostrar aqui, não vou mostrar assim, vou mostrar para vocês onde se encontra o rio, onde desemboca o rio Eufrates e o Tigres, né? Tá vendo aqui? No Iraque, tá? Isso aqui é mapa atual, né? Não é mapa bíblico não. Então tá aí, vocês podem ver o nome Iraque,
um lago aí, Tertar, o nome do lago, que fica logo após acima da cidade do Iraque, né? E está a descida de 2 rios, que vem da Síria, o Eufrates, e o Tigre vem mais ao norte, né? Então, pessoal, a cidade dos Sumérios, tá, foi ali, entre a Babilônia e a Síria. Então, um pouco mais assim ainda que existe várias cidades, né? A cidade de Palmira foi destruída na Síria, no Iraque, ali entre Iraque e Síria, por causa na época, o Estado Islâmico, né? O radical Estado Islâmico. Mas foi político, tá, pessoal? Foi para destruir a história. Destruir a história. Ali o Iraque, ali o que tem de coisa ali que tentaram, né? Tentaram esconder do povo, né? Sobre a história. Imagina o que Saddam Hussein não tinha de tesouros guardados ali, desde a época de rei Salomão, né? A época de Davi, que foi tudo saqueado ali para a Babilônia, né? Babilônia, Iraque, sim, né? Então vamos lá, a respeito dos textos sobre reencarnação, né? Em Constantinopla, em 553 depois de Cristo, foi o segundo concílio para adequação da Bíblia, né? Que foi o concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo. O imperador Justiniano e sua mulher Teodora, né, decidiram proibir a crença na reencarnação. Vou mostrar para vocês aqui o documento. Por achar a crença no inferno eterno seria mais conveniente, olha só, por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Por achar que o inferno seria mais conveniente. E essa rainha Teodora, ela era completamente desnorteada da vida, porque ela começou a tirar os textos sobre reencarnação porque ela não gostava de escravos e ela não gostaria de vir a nascer num corpo de uma escrava. Isso é a mente do ser humano, né? Desde a antiguidade. Então está aqui sobre a respeito da reencarnação, né? Vocês vão ver aí a rainha Teodora e o rei Justiniano, tá? Isso aí foi no segundo concílio. Segundo concílio de Constantinopla. O primeiro foi Niceia, por imperador Constantino. Então vou ler aqui um trecho dela aqui. Vou ler um trecho sobre a rainha Teodora, tá? Para vocês entenderem como é que é a mente do ser humano a respeito de prender o povo mentalmente, porque eles querem, né? No sentido de querer deles. Então tá aqui. O autor ainda tenta explicar as razões da supressão que Teodora, esposa do famoso imperador Justiniano, escravocrata, desumana e muito preconceituosa, temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra. E por isso desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, Vigílio. História, tá? Eu não estou contando aqui o que eu acho, não. É história. Só vocês entrarem ali que vocês vão ver ali sobre o Concílio de Constantinopla. Forte pressão sobre o Papa da época, Vigílio, que subira ao poder por meio da criminosa intervenção do general Belisário, para que os desejos de Teodora eram a lei. E assim o concílio realizado em Constantinopla em 553 d.C., resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos que a humanidade tem conhecimento. As decisões do concílio condenaram, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista, observem bem, né? Quando identificou sobre
João Batista, o espírito do profeta Elias, falecido século antes, né? Que deveria voltar como percussor do Messias, né? Abrindo caminho às veredas, conforme está lá na profecia em Isaías. Eis que enviarei meu anjo para abrir as veredas do caminho. Né? Então vamos lá. Vamos parar por aqui. Tá? Aqui dá um texto aqui, né? Mas esse texto eu já tenho. Né? Em Mateus 11, 14, Malaquias 4, 5. Então, e é isso aí. Foi exatamente por intervenção da rainha Teodora, que começou a ser tirado, o que já tinha mais, né? Tinha mais textos, mas ainda mesmo assim permaneceram alguns. E vou provar para vocês, tá? E aqui fala claramente sobre o profeta Elias. E é sobre ele o tema, né? E é sobre ele o tema de reencarnação que deixaram na Bíblia, tá? E vou provar para vocês. Vou dar os versículos, os livros, capítulos e versículos, tá? Então vamos aqui sobre, deixa eu pegar aqui o texto, anotem aí para vocês acompanhar, isso é para quem tem interesse, né, sobre história, né? Então vamos lá. 1 Reis 17, 1 e 2. 1 Reis 17 e 2 fala sobre o início da missão de Elias, né? Elias já começa com poder. Elias é poderoso, tá? Elias é poderoso. Ele fala uma profecia segundo a palavra dele, não a segunda a palavra do Criador. Então aí você já tem a noção de que realmente é Elias, né? Malaquias 4, capítulo 4, versículo 5. Mateus, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Mateus, ou Matatiarro, que é o nome certo, né? Porque na hora de tradução de nome isso é meio complicado, tá? Eu sou Walter aqui, o que vão me chamar lá nos Estados Unidos é Walter, né? Porque lá a pronúncia do W é como se fosse o Walter. Mas não vai mudar, não vai modificar o meu nome, não vai traduzir meu nome. Nome na escrita existe a transliteração, tá? Igual trocar o nome do Criador, né? Yehoshua para Jesus, aí já é outro tema, outra coisa muito forte. Então vamos lá, Mateus 11, 17. Agora o livro de Lucas, confirmação de quem realmente era Elias, né? Quem era João Batista, né? Alguns, para ocultar o que realmente era a reencarnação, falam que não tem nada a ver com Elias, mas é Elias, que o próprio Criador afirma, tá? Vou provar na Bíblia. Lucas 1, 13 ao 17 e Apocalipse 11, a partir do versículo 3, né? Que fala sobre as duas testemunhas, que irá reencarnar de novo. E as duas testemunhas são Elias e Enoque, tá? Elias e Enoque, conforme descreve a própria Bíblia lá em Apocalipse, né? Estilo delas, né? O jeito quem serão as duas testemunhas. Então vamos aqui, como é que Elias começa o seu ministério, né? Então, 2 Reis 1, 17, 1 Reis 17, né? Versículo 1, capítulo 17, versículo 1, 1 Reis. Então, Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual estou, não haverá chuva, nem orvalho nesses anos, a não ser por minha palavra. Entendeu? Ele já começa com autoridade e poder. Ele cerra os céus, né? Fecha os céus e fala que não vai chover durante 3 anos. Então, se você parar para analisar as situações, você verá quem realmente é, né? Agora vamos para o livro de Malaquias 4, tá? Observem bem, está lá em Reis, né? Elias começa seu ministério lá em Reis.
como também teve aquele outro sumo sacerdote que aparece do nada, o Melquisedeque, né, no tempo de Abraão, mas aí não tem nada a ver com Elias, tá? Já é outra personalidade. Bem, como houve uma breve interrupção, esqueci lá do sistema de vídeo, que é 15 minutos ou meia hora, né? Eu estava em 15 minutos, eu descuidei para isso. Então vamos lá. Provavelmente eu vou colocar um vídeo do nosso amigo Chico Xavier, né? Que muita gente não entende a respeito de Chico Xavier. Então vamos lá sobre Malaquias 4, 5 e 6, né? A profecia em Malaquias. Vocês viram que aconteceram lá em Elias aparece lá em 1 Reis, no 17. Aqui já estamos no livro de Malaquias, muito tempo depois, né? E depois do Antigo Testamento entre o Novo, existe um intervalo de 400 anos aproximadamente, que o Criador não aparece na Terra, né? Segundo historiadores. Então vamos lá aqui no Malaquias 5, 4, 5, né? Eis, olha, observem bem a profecia. Eis que eu vos envio o profeta Elias. O profeta Elias. Eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não seja que eu venha e fira a terra com maldição. Acontece que aqui ele faz a profecia, né? Agora nós vamos lá para o Novo Testamento e vou provar, vou até pular um livro e vou para outro, e depois eu retorno ao Mateus, né? Vou para Lucas, vou deixar o Lucas para depois. Mas como essa profecia aqui vai de encontro ao livro de Lucas diretamente, né? Até no sentido da palavra, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não seja que eu venha e fira a terra com maldição. Vou falar dessa profecia aqui lá no livro de Lucas, né? E vou provar para vocês aqui que é o Elias e não é o João Batista, né, em si. Mas teve um outro nome que recebeu João Batista, né? Elias recebeu outro nome para que não conhecesse que era Elias. E vou provar o Criador também afirmando isso depois em Mateus, tá? Vamos lá então. Vamos lá para o livro de Lucas 1, né? Primeiro capítulo de Lucas. Vou ler a partir do 13, né? Porque, segundo a palavra, né, João Batista conversou no ventre de sua mãe, né, com Isabel, com o Filho de Deus na barriga de Maria, né? Segundo relatos. Então vamos lá, livro de Lucas 1, para testificar aquela profecia que realmente seria o profeta Elias, né? E lá afirma claramente em Malaquias: eis que envio o profeta Elias. Aqui houve algumas deturpações para que ninguém, Teodora já modificou algum texto, para que ninguém percebesse que fosse realmente uma reencarnação de Elias em João Batista. Podem me chamar de herege, tá? Porque eu estudo mesmo. Eu me aprofundo nos estudos para que ninguém fique enganado. Então vamos lá, Lucas 1, 13. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e porás o nome Iohanan, que é João, né? Esse negócio de tradução de nome não existe. É Iohanan, João. Ele é bem complicado. 14. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, né? E será cheio do Espírito Santo, já que do ventre de sua mãe converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. A profecia de Malaquias, tá? Converterá os corações.
Ele irá, no 17, não, 1,17 diz assim, ele irá, e adiante dele irá o poder de Elias, no espírito do poder, ó, vamos repetir de novo, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Irá diante dele no espírito e poder de Elias. É o que fala lá em Malaquias 4, 5. Né? O profeta iria aparecer, né? Iria surgir para poder converter os corações. Agora vamos lá para... Vamos voltar aqui, Mateus 11. Observe bem agora o Criador testificando quem era João Batista. Ele afirma, tá? Ele não deixa dúvidas, ele afirma. Aqui 11, Mateus 11, a partir do 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora no 14, a confirmação. E se quereis dar crédito, é este, olha só afirmando, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui o próprio Filho de Deus afirma que João Batista é o Elias que havia de vir. Porque os judeus ficavam interrogando a João Batista, quem és tu, Elias? Entendeu? Lá quando ele pregava para Herodes, no deserto, quem és tu, Elias? Ele negava, porque ele não poderia se identificar. E tem um versículo lá no livro de João que fala sobre isso. Eu vou ler daqui a pouco para vocês. Vamos ler. Aqui afirmou de novo, né? Afirmou quem é o profeta Elias, né? João Batista, que era realmente era Elias. E no Mateus 17, confirma de novo. O próprio Filho de Deus confirma de novo no livro de Mateus 17, no versículo 12, né? Eu vou ler para vocês desde o 10 até o 13, para não ficar num versículo só. Perguntaram-lhe os discípulos, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro, antes do Filho de Deus, né? Para abrir os caminhos. Está lá em Isaías, profecia também. Respondeu ele, na verdade, olha só, respondeu ele, na verdade, no 11, na verdade Elias, que havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, afirmou, Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também fará o Filho do Homem, há de padecer na mão deles. Entendeu a situação? Aqui no versículo 12, ele fala também que Elias já veio, mas não reconheceram, João Batista. Tá? Vamos para o 13, versículo 13. Então, olha só outra afirmação. Então entenderam os discípulos que Elias falava a respeito de João, o Batista. Então, até os discípulos compreenderam que João Batista era o próprio Elias reencarnado. Pessoal, não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? E sempre deixar a peneira vai deixar a luz transpassar, pessoal. Não tem para onde correr. E lá no Apocalipse 11, fala sobre as duas testemunhas, né? A respeito das duas testemunhas, o poder. Observe bem no 11, vou botar no 6 só para ficar mais curto. Deixa eu ver o tempo aqui. Tá 5 minutos ainda. Vamos lá aqui. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 6. Sobre as duas testemunhas. O que as duas testemunhas têm de característica para ser João Batista, para ser Elias e Enoque, né? Elas têm poder para fechar o céu, né? Para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga
quantas vezes quiserem. Né? Sobre o Elias. Observa que eu falei lá em vocês no início do estudo sobre 1 Reis 17. Né? Elias fechou os céus ao rei Acabe, né? E durante 3 anos e meio aproximadamente não choveu. Né? É a profecia de Elias. Tá? Ele tem poder. E aqui fala de novo. Ó. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova. Né? E Elias virar de novo, reencarnado em outra matéria, né? Outra pessoa. E muita gente não vai acreditar, do mesmo jeito que não acreditaram que João Batista era o Elias que havia de vir. E o próprio Filho de Deus falou, afirmou claramente com suas palavras: se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Né? Então vamos aqui para o livro de João. Aquelas que não tinham nenhuma religião. Nascido na cidade de Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, Chico Xavier ficou mundialmente conhecido. Era uma personalidade singular. Que me afaste, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Para concluir, pessoal, né, o que eu falei a respeito do livro de João, que o próprio João Batista, ele tinha que negar a sua origem para poder os judeus não pegarem ele, né, não pegarem ele e os sacerdotes fazerem conforme fizeram com o Filho do Criador. Então vamos aqui no livro de João, né, Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim: este foi o testemunho de João, né, Yohanan, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, ou Jerusalém, né, onde o nome, sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? Né? Quem és tu? No 20, pois ele confessou e não negou, sim, confessou: eu não sou o Cristo. De fato ele não era o Cristo, né? Mas era o próprio Elias. Aí no 21, ao que lhe perguntaram: pois que és tu Elias? Né? Os judeus perguntaram a ele, né? Que sabia que Elias vinha, né? O Elias vinha reencarnado. Aí está aqui: és tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu profeta? Ele respondeu de novo: não sou. Entendeu? Disseram, pois: quem és? Para que podemos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então vamos lá, pessoal. Ele próprio negou, não mentiu, negou que não era o Elias, porque ele já tinha seu destino, já nasceu para aquilo, né? Sua missão. Então, se ele confessasse ali que era realmente o Elias reencarnado, claro que os sacerdotes iriam prendê-lo, né? Porque seria uma blasfêmia. Conforme o Filho de Deus veio, isso também foi uma blasfêmia quando ele confessou que era o Messias. O Cristo quer dizer a palavra grega, né? Redentor, Salvador, enfim. Então ele não foi um homem grego, né? A origem grega, não nasceu na Grécia, nasceu em Belém, na Jerusalém, e de descendência hebraica. Então, sendo ele de um povo hebreu, ele jamais teria um nome grego. O latim, igual eu falei para vocês de Jesus, né? O nome latim, que é a letra J, foi criada na França em 1517 por um francês, para aprimorar o alfabeto francês. Tá? A letra J não existia. A letra J foi criada na França por um francês, né, no alfabeto, para modificar o tom do I. Né? O tom do I. Exatamente isso aí. Aqui é uma longa história, né? Eu tenho como provar tudo isso, que me aprofundei na história, mas isso é para um outro determinado ocasião, tá? Isso aí é polêmica, muito mais polêmica do que a reencarnação. Então, pessoal, vou parando por aqui mesmo.
Mas se vocês atentarem sobre esse tema de reencarnação, observe que eu vou ler para vocês aqui no livro de Jó. Né? Livro de Jó não, Jeremias. Jó é já uma coisa mais outro nível, né? Jeremias, na palavra de Jeremias, vai ser capítulo 1, versículo 4 e 5. Ora veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes de saíste do madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Mas se você parar para analisar nesse texto aí, nesses versículos, antes dele ser formado, já tinha o espírito lá preparado com a determinação de omissão, tá? Isso é assim, tá? É o que eu falei para você. Elias, quem foi Elias, né? Por Elias vir, para ter profecias para Elias voltar antes do Filho de Deus e depois nos finais do tempo. É isso que nós temos que meditar, pessoal, nessa situação de reencarnação. A reencarnação, ela existe, foi tirada vários textos no Concílio de Constantinopla, né? E vou encerrar por aqui, porque o assunto está puxando outro aqui, já daqui a pouco eu adoro, eu não gosto de falar muito, mas quando eu começo a falar, sai de baixo, né? Então vamos lá, vou parar por aqui, tá? Tá aí os textos sobre reencarnação, tem outras coisas aí por fora aí, mas eu não vou colocar no vídeo. Bastou só esse assunto dentro da própria Bíblia, né? Para o pessoal abrir a mente, tá? Abrir a mente quando lê alguma coisa e buscar entendimento do que está lendo. Não permita que os outros coloquem em você somente aquilo que eles querem, te controlar. Então saia do controle mental do sistema, se desprenda, leia bastante, procure várias fontes e vocês chegarão onde vocês realmente têm que chegar, tá? Pessoal, muito obrigado, tá? Me desculpa aí, não estou querendo atingir religião de ninguém, tá? Ninguém mesmo, de espécie alguma, porque existem milhares de religiões, tá? Eu estou falando aqui da história, dentro de uma Bíblia que foi feita por mãos humanas, por Roma antiga, não falo nem dos romanos atuais, porque é a história passada, pela Roma antiga, para controle do ser humano, entendeu? Então vocês fiquem nessas palavras aí, meditem no que eu falei, pesquisem os versículos, os capítulos, pesquisem as fontes, entendeu? Pesquisem as fontes, que vocês vão ter uma mente mais aberta, mais ampla para o conhecimento. Então, obrigado a todos, a vocês aí que estão participando aí do canal, tá? Muito obrigado mesmo, desculpa aí, não é nada aqui contra a religião nenhuma, nem ninguém, é simplesmente esclarecimento dentro da história, tá? Porque aquele que tem sabedoria, né, não se permite enganar por qualquer um. Pessoal, muito obrigado mesmo, tá? Valeu, show de bola a vocês aí, o sucesso do canal é vocês que estão fazendo aí, né, com comentário, com apoio, né, e, enfim, com visualizações, estão assistindo aí um pouco aí os anúncios, né, mas isso aí, deixar isso aí de lado, que isso aí, só tenho a agradecer, pessoal, muito obrigado mesmo, e até a próxima, tá? Valeu!